Eu sou a Vanessa, artesã, também sou criadora de conteúdo aqui no canal Ser de Crochê. Sejam todos bem-vindos. Eu falo de Tucumã, no estado do Pará. E hoje eu quis compartilhar com vocês um vlog de algumas peças que são autoria minha, mas que no meio do processo de criação acabou se tornando uma encomenda para uma cliente minha fixa já. E aí agora tá tudo prontinho e eu quero mostrar o resultado para vocês. E já adianto que quem entende de crochê falado vai conseguir realizar a confecção dessas peças sem ao menos ter o tutorial, né? Porque eu vou dar vários detalhes sobre a peça, linha, medida, tudo, tá bom? Vem conferir. Eu resolvi começar mostrando a peça menor do meu conjunto, que é essa aqui. E agora eu vou medir junto com vocês para saber o tamanho do comprimento da peça. E medindo de um picô a outro, eu tenho um total de 80 centímetros de comprimento. Aqui na largura, medindo de um picô a outro, eu tenho um total de 50 centímetros de largura. Essa é a passadeira que forma o conjunto de 3 peças. Eu resolvi fazer ela com 10 flores de base e agora nós vamos calcular aqui o tamanho. Ficou medindo 1,25 m de comprimento e a largura de 50 centímetros, tá bem? Então, 1,25 por 50. O padrão de confecção da passadeira tem o mesmo padrão de confecção dos tapetes menores, certo? São as mesmas quantidades de carreira, o mesmo padrão de cor. O que muda é a quantidade de flores aqui na base. Até a reprodução do bico é a mesma, tanto nos cantos quanto por todo o corpo do tapete. Agora eu irei pesar as peças para saber quanto de material foi gasto no total e quanto de material foi gasto por peça. Eu vou utilizar esse caderno como base para poder conseguir um resultado com mais precisão. Agora eu vou pesar a primeira peça. Esse é o tapete menor, medindo 80 por 50. Ficou com um peso de 520 gramas. Vamos à segunda peça, também um tapete de 80 por 50, pesando 532 gramas. E agora a passadeira, pesando 840 gramas. Como aumentar o meu tapete? Me interessa saber o tamanho exato da base, que é 30 centímetros, dividido aqui pelas 4 florzinhas, vai dar uma média de 7,5 centímetros para cada florzinha. Então, se o meu tapete com 4 flores tem 80 centímetros, então com mais uma flor, o meu tapete teria uma média de 87 centímetros. Então, você vai descobrir o tamanho que vai ser o seu tapete pela quantidade de florzinhas que você vai fazer para a base dele. Para a confecção da base, eu utilizei o Barroco Multicolor na cor Cabaré, 4 flores rasteiras em carreira única. Para a confecção do gramadinho aqui ao redor das flores, eu utilizei o Multicolor da Barroco Gramado, também fiz em carreira única, certo? Já aqui para esta base do tapete, eu utilizei o barbante cruz soberano e fiz 5 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos sem corrente de separação. Com os leques aqui no canto, também de 3 pontos altos, 2 correntes de separação, 3 pontos altos, ok? Eu fiquei aqui com um total de 8 bloquinhos na largura e 17 bloquinhos aqui no comprimento, o que no final me possibilitou um total de 24 pontos altos na largura e 51 pontos altos pelo comprimento.
Daí eu parti para a confecção das carreiras em pontos altos. Utilizei o barbante bege Eco Brasil, fio 8, agulha 4, bordô Eco Brasil, fio 8, agulha 4. Eu fiz aqui nessa primeira carreira de bege ponto alto sobre ponto alto, e no canto, dentro da alça do último leque da carreira do cru, eu acrescentei 2 pontos altos, 2 correntes de separação, 2 pontos altos. E dei sequência na confecção fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui no canto eu repeti o mesmo leque de 2 pontos altos, 2 correntes de separação, 2 pontos altos. E fiz assim por toda a minha peça. Quando chegou aqui no bordô, mais uma vez eu fiz ponto alto sobre ponto alto. E aqui no espaço do leque bege, aqui da cor bege, eu fiz 3 pontos altos, 2 correntes de separação, 3 pontos altos. E dei a sequência fazendo ponto alto sobre ponto alto. E aqui no canto eu repeti mais uma vez, 3 pontos altos, 2 correntes de separação, 3 pontos altos. E fiz isso mais uma vez nos outros 2 cantos do meu tapete. Novamente aqui a outra carreira de bege, eu fiz ponto alto sobre ponto alto. E aqui no canto, para ser o leque, 2 pontos altos, 2 correntes de separação, 2 pontos altos. E repeti o processo pelos outros cantos também. Quando chegou aqui na carreira do cru, foi uma repetição igual essa aqui do bordô. Ponto alto sobre ponto alto, mais aqui no canto, para formar o leque, 3 pontos altos, 2 correntes de separação, 3 pontos altos. Então, aqui nos leques eu tive uma alternância de 2, 3, 2, 3. Fazendo assim, eu tive um aumento de 20 pontos altos em cada um dos extremos, ok? Se aqui eu tinha 24, passei a ter aqui 44 pontos altos. Se aqui eu tinha 51, passei a ter aqui 71. Ainda sobre o cálculo de aumento dessa peça, quando você acrescenta mais uma flor, você ganha 3 bloquinhos de base. Sendo assim, se nessa peça aqui eu tinha 17, eu vou passar a ter 20, aumentando mais uma flor. Então, 20 vezes 3, que é a quantidade de pontos que tem em cada bloquinho, me dá um total de 60 pontos altos. 60 pontos altos. Quando eu faço as carreiras seguintes, acrescentando os aumentos do canto da maneira que eu ensinei, eu ganho mais 20 pontos, então eu vou ficar com 80 pontos altos. Então, a gente sabe que eu finalizei aqui a minha última carreira com 80 pontos. Mas como eu vou saber se o bico vai dar certo nesses 80 pontos? Agora vai entrar a matemática que eu ensinei para a construção do bico. Sempre o primeiro motivo vai ter 13 pontos de base. E o último motivo vai ter 8. Você precisa multiplicar os 12, que é o do meio, por números até você chegar no resultado aproximado da quantidade de pontos que você tem no final. Então, 13 mais 8 mais 60, que foi aqui como eu multipliquei. Veja bem, multipliquei o 12 vezes 4, me dava 48. E se eu somasse com 8 e com o 13, não alcançaria os 80 pontos altos. Depois eu multipliquei 12 vezes 5, que me deu um resultado de 60, e eu somei os 60 mais o 13 mais o 8, me deu o total de 81. Então, esse aqui é o resultado mais aproximado para que eu consiga fazer o meu bico aqui da maneira correta. Então, se aqui eu tinha 80, eu acrescento mais um ponto aqui pelo meio, disfarçadamente, e aí eu vou ter a quantidade correta necessária para fazer o bico sem adaptações. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, vocês deixem nos comentários, tá bem? E agora eu vou dar algumas especificações em relação a esse bico aqui, para vocês conseguirem reproduzir o modelo de vocês do tamanho que vocês quiserem. Para a confecção desse bico, eu segui o tutorial da Samila Crochê Tapete Romance, mas tive que fazer adaptações por conta do meu modelo ser retangular. Então, assim, a cada canto do meu retângulo, eu tenho uma quebra do padrão por conta da alça aqui acentuada, certo? Cada motivo é composto por 3 alças. Esses motivos ocupam 12 pontos de base. Mas, como eu falei, no canto há sempre uma quebra. Então, é necessário um ponto de base a mais para o primeiro motivo. Sendo assim, o meu primeiro motivo vai ocupar 13 pontos de base.
Já os motivos subsequentes ocuparão apenas 12, levando em consideração que ele vai sempre ocupar o último ponto baixo do motivo anterior. 12 pontos de base, ok? E para conseguir fazer com que a alça fique exatamente aqui no canto do retângulo, é necessário apenas 2 alças finais, o que me dá um total de 8 pontos de base. De todas essas informações aqui, o que você pode repetir para conseguir alcançar o tapete aí do tamanho que você quiser é exatamente o 12, que é o que fica entre a primeira alça e a última alça. Então, vamos supor que eu vou repetir o meu padrão 2 vezes, que vai precisar, no caso, de um total de 24 pontos de base. Então, nós vamos fazer essa soma. 13 pontos de base para o início, mais 24 vezes para o meio, mais 8 para o final. 13 pontos de base para o início, 24 para o meio e 8 para o final. Sendo assim, vai dar um total de 45 pontos de base. Será necessário 45 pontos de base para conseguir fazer o padrão de bico de uma maneira que não tenha adaptações. Ok? Eu vou dar o exemplo usando aqui o meu próprio modelo, que tem 50 centímetros de largura, que normalmente é um padrão que a gente sempre costuma usar, certo? Aqui eu tinha 8 blocos de 3 pontos altos, que me davam um total de 24 pontos altos. Fiz as carreiras de aumento e cheguei ao final com 44 pontos altos. Aqui na minha matemática eu precisava de 45. Então, eu acrescentei um aqui pelo meio disfarçadamente e aí fiquei com um total suficiente para fazer o meu padrão de bico e ter esse resultado. O padrão a ser feito aqui para dar início ao bico funciona da seguinte maneira. Você prende um ponto baixo no primeiro ponto alto do início da sua carreira, seja da largura ou do comprimento. Prende com um ponto baixo, faz 4 correntes de separação, pula 3 pontos de base e prende com um ponto baixo no quarto. Novamente, faz mais uma alça de 4 correntes, pula 3 pontos de base e prende no quarto. Novamente, faz uma alça de 4 correntes, pula 3 pontos de base e prende no quarto. E essa repetição é utilizada por todo o comprimento, por toda a largura. O padrão quebra quando chega no canto. Ao chegar aqui no último ponto da carreira, vai estar o seu ponto baixo. Então, você vai fazer 6 correntes para o arco do canto. 6 correntes, prende com ponto baixo no primeiro ponto da carreira e dá continuidade às suas alças normalmente. Para a confecção do canto, para ficar assim bem desenhado, bem acentuado, eu fiz adaptações. Na primeira carreira de alças, eu fiz 6 correntes para dar esse movimento mais alongado. Na segunda carreira, que já é o preenchimento de baixo, baixo, 7, ao chegar aqui na alça de 6 correntes, eu preenchi com 13 pontos altos. Na terceira carreira, que já é a de leques, eu fiz 3 correntes de separação entre o leque e o arco de 13 pontos altos. Essas 3 correntes eu prendi com um ponto baixo no quarto ponto alto do meu arco de 13 pontos. Fiz mais outra vez 3 correntes de separação e prendi no sétimo ponto do meu arco de 13 pontos altos. Fiz 6 correntes de separação e prendi com baixo aqui dentro do mesmo espaço, no sétimo ponto alto do arco de 13. Mais uma vez eu fiz 3 correntes de separação e prendi com ponto baixo aqui no quarto ponto, depois do meio. Fiz novamente 3 correntes de separação e dei continuidade nos leques. Quando eu vim fazendo aqui a quarta carreira novamente, que é de baixo, baixo, 7,
eu repeti aqui mais uma vez os 13 pontos altos e dei continuidade aqui na repetição. Já para a última carreira, que é a dos picôs, eu fiz ponto alto duplo e já nessa mesma carreira fiz os picôs. Eu fiz aqui os 6 picôs necessários para um lado do meu bico. E quando chegou no meio, eu fiz um picô um pouco maior para ficar mais acentuado. E para que ele formasse o Vzinho aqui e que eu conseguisse também ter 6 picôs aqui do outro lado por igual, eu prendi o picô com um ponto alto normal, pegando apenas as 2 alcinhas de trás do ponto alto duplo do meu 7º picô. E dei continuidade na confecção, conseguindo assim novamente os meus 6 picô certinho. Aqui fiz a mesma coisa, 3 picô, no quarto fiz um picô mais acentuado, um ponto alto e prendi aqui no quarto ponto alto duplo, pegando apenas as 2 alcinhas de trás. E assim ficou essa beleza. O total de material gasto para confeccionar esse conjunto foi 1,890 kg. Você pode confeccionar esse trabalho com a flor que você quiser. O único ponto de atenção é na última carreira de pontos altos antes do bico, pois é ele que vai definir se o bico vai casar perfeitamente na peça. As fotos com mais detalhes desse trabalho vão estar disponíveis nas minhas outras redes sociais, que inclusive têm o mesmo nome que o daqui do canal. Se você reproduzir esse trabalho, me marca no Instagram que eu vou ter o maior prazer em recompartilhar você e ver a sua versão. O tamanho aproximado da peça, confeccionada no fio 6, fica entre 65 cm a 70 cm, que é um tamanho excelente, considerado padrão. Adaptações no bico, dê preferência para mudar o tamanho de agulha, ao invés de mudar os pontos ou correntes. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado, que tenha ficado claro e que você consiga replicar aí no seu crochê. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. Dessa maneira você me ajuda a fazer com que o canal cresça. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em esclarecer o máximo possível. Obrigada por me assistir. Até o próximo vídeo. Cheiro!